Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio no podcast Adriano Clava. Você é meu convidado. Eu começo esse podcast com a alegria de poder honrar a Deus e receber você aqui no meu canal. Não me segue ainda? Clica aí no sininho, clica aí no seguir no nosso canal, que você vai fazer parte desse conteúdo bacana que a gente vai estar servindo a todos aqui através das redes sociais. Eu quero começar esse primeiro podcast falando um texto bíblico. Então, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Abacuque 2:2. Iniciando esse primeiro podcast com esse texto, eu quero apresentar o nosso convidado, um convidado super especial, ele que foi escolhido debaixo de oração. Pedi a Deus, quem que vai começar comigo o podcast Adriano Clava? Está conosco aqui uma figura que vocês vão amar. Ele é empresário. Ele se intitula como filho do pai, assim o somos. Filho do pai, esposo da Dani, pai do Henrique e do Arthur, escolhido por Deus para manifestar a sua verdade. Ele é graduado em teologia e durante quase 2 décadas ele atuou como pastor vice-presidente de um grande ministério aqui na cidade de Itajaí. Além de ter pastoreado congregação, ele é apresentador de programas de TV, muito famoso, daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso, e no programa de rádio, tem um programa de rádio há um bom tempo aqui na cidade. Hoje, ele é um pregador do evangelho na rádio e em diversos locais, e um excelente pregador, hein? Ex-professor de ensino fundamental, aí eu não posso dizer que ele seria um bom professor, porque dizem aí que nem inglês ele falava direito. Ex-assessor parlamentar e um excelente assessor parlamentar, posso dizer. E hoje ele possui uma empresa no ramo de mídia, em painéis exteriores. Através dessa empresa ele glorifica a Deus e comunica o evangelho. Está aí explicado por que a gente recebeu o nosso convidado com Abacuque 2:2. Cassiano César. Cassiano, muito obrigado por tua presença aqui no nosso primeiro podcast. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de receber você aqui. Eu estou muito feliz, Pastor Clava, quem nos assiste, quem nos ouve. Muito feliz por ser o primeiro convidado, né? E diante da nossa amizade, que nós temos já há alguns anos, né? E o Senhor me ensinou tantas coisas, eu sou um dos seus discípulos aí, em várias coisas para a vida. E quando leio o nosso currículo assim, acho que não é isso tudo, não. Isso. Na verdade, você foi bem sucinto aqui. Eu pedi para ele mandar, né? Eu pedi para você mandar um resumo aqui. Tem muita coisa boa para falar a respeito de você, Cassiano. Uma das coisas que me marcam é que a gente trabalhou junto na Câmara de Vereadores, né? Que foi Boa parte. excelente. Eu acho que você era mais vereador do que eu. Vivia com uma paixão, uma intensidade muito grande ali, né? No parlamento, né? Eu acho que é uma soma, às vezes, esse é o brilhantismo da equipe, né? Porque o senhor era um líder que eu, né? Porque, estou na sua presença, o senhor sabe disso, que várias pessoas eu falo para elas e posto, às vezes, que é bom quando o líder extrai o melhor das pessoas. E ele não tem medo de sombra, e o senhor nunca teve. Quando nós íamos para as reuniões, para as ações, o senhor queria que cada um desse o seu melhor, não é verdade? Uhum. E o senhor dizia, nós somos uma equipe. E é muito bom trabalhar com líder assim. É porque ninguém faz nada sozinho, né? A gente aprende com Jesus que ninguém faz nada sozinho, né, Cassiano? Eu acredito muito nisso, que é um time que faz, né? Mas não viemos falar aqui sobre mim, não. Não, vamos Jó, falar sobre você. vamos lá. Seja muito bem-vindo. Cassiano, eu quero começar te fazendo uma pergunta para a gente começar, para as pessoas conhecerem quem é o Cassiano e a gente poder entrar no nosso assunto aqui. Qual foi o momento mais marcante da tua vida, nesses teus mais de 20 anos de vida aí que você tem? O momento mais marcante da tua vida, em que você sentiu que Deus mudou, que foi o antes e depois, assim como quando a humanidade foi marcada como antes e depois de Cristo, qual foi o momento assim chave na tua vida que foi antes e depois? Conta pra gente. Bom, pensando dessa forma, eu acredito que Deus nos traz, pastor, para uma originalidade. Eu geralmente eu vejo testemunhos e respeito e admiro e aplaudo testemunhos que falam que Jesus entrou na minha vida e eu não era feliz, eu era pobre, ferido, como é que é? Aquela música Eu que era diz, pobre pecador. sem Deus, sem Jesus, tal.
Ah, faltou no currículo aí, é cantor também, tá? Canta pra caramba. É, Até vou adicionar aqui depois pra botar no... eu cantei a Dani e deu certo, né? Tô A casado faz esposa. uns 25 anos já vai fazer. E aí, pastor, mas o momento marcante não foi assim a busca ou o encontro com a felicidade. Eu já era feliz. Eu sempre fui feliz. Eu não quero falar muito de mim, mas o senhor quer que eu fale? Não, Então, hoje é pra falar de mas você. vamos lá. Mas eu já era feliz, sabe? E eu, aos 19 anos de idade, mais ou menos, sendo um empresário do ramo de restaurante, um garoto que cantava em banda de rock, tinha tudo que um rapaz poderia querer. Tinha um carro 0 quilômetro, ganhava um valor muito bom de renda, porque era empresário bem sucedido. Sim. E então eu, jovem, tinha tudo que um garoto poderia querer, solteiro. E só que daí quando eu ia deitar a cabeça no travesseiro, tinha um vazio existencial. Não era de tristeza, mas era de ausência de algo que eu não sabia o que era. Você sempre soube disso ou você percebeu isso por essa faixa etária, 19 anos? Eu dizia para minha mãe desde a infância que eu sentia que eu fui chamado para algo extraordinário. Eu dizia: "Mãe, eu acho que eu vou ser tipo dono da Coca-Cola". Eu dizia para ela, eu usava a expressão porque eu considerava a empresa Coca-Cola o máximo, Uma né? referência, né? Uma referência maior do mundo. E mãe, você é algo assim, mãe. Tem algo dentro de mim que diz. E até que aos 19 anos de idade eu tive um encontro com a palavra de Deus, que quem me evangelizou foi meu pai biológico, né, que é um tesouro, uma bênção na minha vida, sempre foi um pai presente. E o meu pai veio a ter um encontro com Jesus, uma cura sobrenatural, e o meu pai começa a pregar o evangelho para mim. E começa de que forma? Nós íamos para o trabalho, que dava uns 30 quilômetros mais ou menos de distância entre Itajaí e Brusque, e pela manhã nós íamos todos juntos e voltávamos à noite no carro. E o pai fez um acordo conosco, que estávamos ali, eu, meus irmãos e minha mãe. Olha, na ida para Brusque, nós vamos ouvindo Nelson Ned. Oh, Na volta, Nelson. vocês podem ouvir o que vocês quiserem. E o pai só tinha um CDzinho do Nelson Ned, Sim. que ele cantava ainda, eu odiava Nelson Ned. Ele, quem me vê assim, orando e lendo a Bíblia. Aquela Ele cantava voz. assim, né? E eu odiava aquela voz. Só que a palavra não volta vazia. Sim. Quando nós íamos ouvindo o pastor Clava, é, com o passar do tempo, com o passar das semanas, aquilo que o Nelson Ned cantava ia produzindo dentro de mim algo sobrenatural. Era vida. Daqui a pouco, dali a pouco, eu não falava mais pro pai que eu tinha mais vontade de ouvir só o Nelson Ned do que os outros. Até que um dia, realmente, eu tive o entendimento, isso não demorou muito, que Jesus Cristo era tudo que eu sonhava para minha vida. Olha só. Até a gente se Semente emociona, né? musical ali, uma semente Uma musical. semente foi através da música. Do Nelson Ned, que eu nem gostava. Depois eu passei a amar Nelson Ned e cantar as músicas dele. Então, foi o entendimento que eu tinha que eu ia ser extraordinário. Não. Quem iria habitar em mim era tudo que eu sonhava e era tudo para todos, que é Jesus Cristo. E até que uma sexta-feira à noite eu estava numa danceteria em Brusque e Então era assim, da balada, da coisa mesmo. Bastante, bastante. Não vamos entrar nessa parte. E aí eu tive um entendimento, o Espírito Santo veio ao meu coração e disse: Cassiano, o que você está fazendo aqui dentro? Se eu já te falei quem eu sou e eu quero te lavar, te remir, te purificar, e eu quero ser o teu Senhor. Eu deixei o copo de cerveja na mão, uma moça que estava comigo disse: ó, leva ela para casa, a partir de hoje eu não O piso Espírito mais Santo aqui. falou contigo lá dentro. Dentro da Maxwell, sendo uma danceteria que tinha em Brusque, numa sexta-noite, eu fui para casa, cheguei em casa, dobrei meus joelhos e disse: Jesus, eu quero o Senhor. Isso tem quantos anos? Tu falou que tinha 19? Faz 19, faz 28 anos mais ou menos, eu tenho 47. E aí foi isso. E foi ali, como o senhor falou, o momento mais marcante da minha vida. Não foi o nascimento dos meus filhos, que foram extraordinários. Sim. Não foi o casamento com a Dani, que é um marco da minha vida, mas foi o encontro com Jesus. Porque a partir do encontro com Jesus veio o casamento e os filhos. Porque possivelmente se não houvesse o encontro com Jesus, não teriam talvez casamento e filhos. Justamente. Porque Jesus ele nos dá a oportunidade de estabelecer família, de viver uma vida de acordo com os princípios, né? Você acredita que se você não tivesse esse encontro com Jesus, como seria a sua vida hoje? Miserável.
porque, como diz aquela frase, pastor, que eu acho muito interessante, há pessoas tão pobres que só têm dinheiro, né? Eu acho que seria talvez considerado um sucesso aí fora, Sim. no ramo empresarial, mas seria um miserável. O teu encontro com Jesus, o que te custou? Porque já que tá falando em dinheiro, mas não necessariamente dinheiro, mas o que que te custou? Te custou algo? Você vê que assim, poxa, eu abri mão de algo para seguir Jesus? Porque tem pessoas que quando encontram com Jesus, por exemplo, principalmente pessoas que vivem numa nação não cristã, né, como é o caso do muçulmano, quando se converte, ele tem que abrir mão de tudo, porque o evangelho, quando entra na vida de uma pessoa assim, ele tem que dizer, ó, eu acabou, ele é deserdado de família, tudo. Você não foi o caso de deserdado da família, porque teu pai já era cristão, um pastor da época? Não, né? Não, não. Não, né? Mas era um homem muito temente a Deus, né? Sim. Qual foi o preço que você pagou? Ou não? Não posso dizer, só das amizades mesmo. As amizades viraram Não, as amizades, né? Vamos não, dizer assim. não. Eles não viraram as costas para mim, Não. mas eu chegava e aí eu não renunciei às amizades. Eu tive um encontro com Jesus e, pelo contrário, eu ia de novo nos locais onde se reuniam antes de ir para festa, Certo. para balada. E lá eu vinha. O esquenta ali. E isso mesmo, que o Esquenta, que era um posto de combustíveis que tinha na Caninana, aqui em Itajaí, e eu voltava ali, quando eu voltava, eles estavam conversando sobre diversos assuntos, eles paravam de conversar, eles me respeitavam. Ah, foi impactante, sim. E eu pregava o evangelho, eu falava de O que que tu Jesus para ele. sentia nesse momento? O que que tu sentia ali? Porque você podia falar de Jesus para essas pessoas. Amor por eles. O mesmo amor que Jesus tinha por mim, eu tinha por eles, né? Porque esse Jesus é maravilhoso. Então, a gente não tem como tu ter um encontro com Jesus e não entregar. A gente quer enfiar a goela abaixo de todo mundo, né? Da família e tudo. E até alguns ficam chateados porque tu perde um pouco a medida. Uhum. Tu fica com muito sal. Essa é a Chato, né? verdade. Um crente chato. Chato, eu era chato e insuportável para todas as pessoas. Chegasse aqui, era a paz do Senhor. O Jesus que tem uma história na tua vida, quer salvar tua alma. E não parava de falar. Só que ninguém, assim, uns dois praticamente, não, talvez um pouco mais, foram comigo para a igreja. E nenhum permaneceu na época. Anos depois, aquelas sementes germinaram. Todos os meus amigos daquela época se converteram. Uau. Não estou dizendo que é por mim, não tem nada a Mas, ver. Não é sobre nós, né? mas com certeza um tijolinho nessa Mas construção você tem, né? justamente, hoje eu vejo todos eles convertidos. Daquela época, todos. Todos. Eu fico assim maravilhado desse Jesus amado que tinha um plano na nossa turma. Que legal. De baderna, hoje é a turma que ama Hoje Jesus. é a turma que está seguindo Jesus. Isso mesmo. Seguindo Jesus. Nosso podcast ele tem o objetivo de falar sobre fé, sobre cultura cristã, testemunhos, né? Que já começamos se emocionando aqui, né? Fala de Jesus, a gente se emociona. E a palavra de Deus, vocação. E agora eu quero levar o nosso papo, Cassiano, para a tua vocação, né? Você é um pastor. Você foi vice-presidente de um grande ministério aqui na nossa cidade. Mas você tem uma vocação, né? Hoje, fala pra gente o que seria a tua principal vocação. Obviamente, ser marido, ser pai, isso é uma vocação sem tamanho, né? Mas o que você vê, qual é o teu papel no reino de Deus, a tua vocação, aquilo que você realmente faz com paixão, com amor? Eu creio, pastor Clava. Eu faço um balanço todas as semanas. É um hábito que eu tenho, né? E eu olho para trás e penso assim: quanto que eu pude servir as pessoas? Essa semana eu fui bênção na vida de quem? Às vezes tem semanas que é pouca gente, tem semana que é mais gente. Então, porque nós somos ajudados todos os dias por pessoas, né? Ó, um exemplo, eu tô aqui sendo o primeiro podcast seu com excelência, feito num lugar excelente, Os três forma excelente. nos receberam muito bem aqui. Então eu sou um privilegiado. Quando alguém nos convida para pregar o evangelho agora recentemente preguei no aniversário de uma igreja e eu estava lá e o pastor estava preocupado sobre o que ele iria me dar de oferta. Pediu minha chave Pix e tal. Eu falei, pastor, é a mesma cidade onde eu moro. Por que eu preciso de oferta? Eu tenho um trabalho que põe pão na minha mesa. Eu sou um privilegiado de estar aqui. Eu sou honrado, o Senhor podia convidar tanta gente e me escolheu. A igreja vai parar para ouvir o que eu tenho a dizer sobre o nosso Jesus. Então é uma oportunidade para mim, não é para vocês, é para mim.
Então eu creio, pastor Clava, eu tenho esse entendimento que nós fomos chamados, o meu propósito de vida, o nosso, eu acredito que seja, é servir. 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 Não é o ramo empresarial, isso faz parte para botar pão na nossa mesa. Sim. E pregar o evangelho, ok, mas às vezes a gente prega mais o evangelho estando do lado de um enfermo e chorando com ele, Sim. estando dentro de um presídio e visitando um presidiário. Mas ele pecou, ele é culpado. Ele é culpado e está pagando a pena dele. Então, às vezes, que Jesus falou, tive preso, não foi, eu sei que Jesus não transgrediu a lei em nada. Uhum. Eu entendo perfeitamente isso. Só que eu creio que o nosso chamado é servir. De que forma eu posso servir? Uma mudança, o senhor vai se mudar de casa, carregar a caixa, às vezes para a pessoa que está passando aquele trabalho, que não tem parentes na cidade. O evangelho para ela é mais poderoso nesse ato, ela vai ver mais o amor de Deus. Sim. Deus amando ela através daquela carregar caixas com ela, Sim. do que falando que Jesus ama ela e não sei o quê. É aquela frase célebre, né? Prega o evangelho. E, se necessário, use palavras. Justamente. Use palavras. Cassiano, tu é uma das pessoas que lá em casa a gente celebra muito, né? A gente se conhece há 5 anos, mais ou menos. Vai fazer 5 anos agora em outubro ou novembro. Temos que comemorar, né, pastor? 5 anos de amizade. E a gente sempre fala, eu e a Júlia, a gente sempre fala que tu é uma das pessoas que a gente mais ama, assim, não pelo que faz, mas pelo que tu é. E realmente é verdade isso que tu tá falando. Você é um servo no bom sentido da palavra. Porque hoje quando você fala, eu sou servo, eu vou servir, aos olhos do mundo, é se rebaixar, é ficar pequeno. E é também, né? Mas existe um propósito em servir. E o reino de Deus, ele nos traz essa ideia de que aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Aquele que quer ser grandão, que sirva bastante. Eu vejo você como um gigante. Vocês não sabem, mas o Cassiano tem 1,80 m e algumas... Não, deixa pra lá. Mas gigante espiritual, porque passar pelo que você passou, né? A tua vida, a luta com o teu filho mais velho, as lutas em ministério, porque não é fácil ser pastor. As pessoas... Tem muita gente que almeja, mas não sabe o que é. E passar pelo que tu passou e você continua servindo as pessoas. Eu posso falar porque você trabalhou com a gente, né? A gente trabalhou junto na Câmara como você era assessor parlamentar do nosso mandato. E você sempre serviu. Pastor, precisa o que tu precisa, vereador? As pessoas também, vamos fazer isso por ela. Você sempre serviu. Então o que tu tá falando é muito forte. E nunca me esqueço, uma vez a gente estava diante de uma situação, eu fui dar uma entrevista, eu acho, como vereador. E aí, o entrevistador perguntou assim, qual é esse projeto, para que serve? Eu falei assim, isso não é um projeto de poder, é um projeto de servir, porque a política, né, não só a política, mas a vida, né, mas a política na época, eu falei, a política ela serve para servir, não é um projeto de poder, mas é um projeto de serviço. Essa ótica de servir é a ótica do reino de Deus. Jesus veio para cá, Jesus era Deus. E ele falou, eu vim para servir. Eu vim para resgatar, eu vim para trazer o que estava se perdido, para buscar quem estava perdido. O estilo de vida servir é um estilo de vida de Jesus, né? O que o senhor falou, né? João 3,16, né? Que é o texto considerado áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, quando eu amo alguém, eu preciso dar algo. Então, às vezes, muitas pessoas chegaram, pastor Clava, para o senhor e falaram, tamo junto. Uhum. Na hora que apertou, tamo junto. O tamo junto é só se não me custar tempo, dinheiro. E se puder, às vezes acontece assim, vai lhe custar dinheiro? Vai. Um Pix de 30, de 50, e vai ter que enviar para a pessoa. Mas eu só tenho 300 na conta. Divide com essa pessoa. Mas se eu dividir vai faltar. Essa pessoa não está entendendo que, né, no reino de Deus o dividir multiplica. É multiplicar. Né? Então, às vezes, se não me custar nada. Esses dias eu tive um episódio com uma pessoa que eu precisava de um favor dessa pessoa, que era deixar um material no terreno dela. E ela disse para mim, se não me incomodar, pode. Se não fizer barulho, se não... Ele fez uma lista tão extensa. Deu, poxa vida, eu sou bênção na vida dele tantos anos. Uma vez ele não pode... Sim. Sabe como é que é? As pessoas são, infelizmente, não a maioria. Quero crer que não a maioria, mas acho que é, né, a maioria, né?
é muito toma lá da carne. O que que me traz de benefício isso? Justamente. Jesus nos ensinou a caminhar uma milha a mais. E o que que Jesus O amor desculpa, custa, o amor, ele custa. é O o que o amor, senhor falou. se não te custa, não é amor. Alguma coisa te custar, não tô falando de dinheiro, né? Ou é tempo, ou é algo que tu vai, entre aspas, atrasar a tua vida. Não, pastor, esse negócio, como o senhor falou, né? É o tempo, né? Ah, o senhor chega para mim e diz assim, Cassiano, eu tô com dor de cabeça, cara. Geralmente, geralmente, a gente vai se deparar com uma situação assim, onde eu vou dizer, pastor, eu também tô. Uhum, Meu, eu tive uma dor de cabeça dessa. Aí começa a falar da minha dor. uhum, A pessoa não deixa outro falar. uhum. Ela, como o senhor falou, tem momento que não é para falar nada de si mesmo. Só deixa a pessoa falar, Sim, poxa. Isso é amor, né? sim. Quando eu paro e o que que eu posso servir essa pessoa? É dividir um par de sapato com ela? Eu tenho 2 pares, vou dar um para ela? É um prato de comida? É o meu tempo? É o dinheiro? Eu posso dar algum valor para ela que ela esteja precisando, sabe? Então, o que que eu posso fazer Servir, para servi-la, para servir. né? Às vezes tem gente que pensa outra coisa também, né, pastor? O fulano é multimilionário, não precisa de nada, não é verdade? Aí e ele já é cristão, não precisa de nada. Será que ele não precisa de nada? Será que você não tem um papel e uma caneta em casa para Uhum, fazer Antes eu fazia minhas cartinhas todas no computador, né? Eu uhum, gosto muito de fazer carta para uhum, o uhum. senhor sabe, né? Eu sei. Tem Gosto algumas guardadas lá em casa. Gosto de fazer cartas para as pessoas para expressar o que eu sinto, porque eu acho que depois que morre não adianta mais, né? Hum, Só que daí, um tempos para cá, eu tive uma outra direção. As minhas cartas hoje são todas à mão, sabe? Porque eu quero que tenha a minha letra ali, o hum. meu sentimento, para a pessoa ver o quanto que eu a amo, porque o Tá computador vai escrito deixando. com as minhas letras, caneta azul, né? Um princípio do caneta azul. É boa. Não, porque daí a pessoa, o computador deixa ele, o que contém é, é amor, sim, mas deixa um pouco frio. Impessoal. Impessoal, isso, daí só assinava embaixo, daí não adianta. Hoje eu faço todas. Aí é que tá, um multimilionário, pastor. Será que quando ele recebe uma cartinha dessa e o senhor xiringa ainda um perfumezinho e tal, quando ele abre para ler e ele vai guardar isso durante décadas, será que isso não é válido? Geralmente ele deve receber um e-mail, ou um WhatsApp, ou uma carta impressa, né? Agora receber escrito. Eu lembro de uma história que tu contou há muito tempo, se quiser contar, de uma pessoa que tu conheceu que tu fez uma pessoa rica, uma pessoa próspera, ou rica, né? Não sei. Uhum. Quiser contar, não precisa citar nomes, obviamente, de um presente que tu deu para ela, para essa pessoa personalizado e mudou. Quer contar essa história pra gente? Esse foi impactante, né? Porque era um homem de dezenas de milhões de reais, né? E eu não sabia o que dá para ele. Milionário. Multi, O que multi. dá para um multimilionário? Não sabia. Aí eu comprei um algo da Cacau Show, que era aquele panetone que vem sabe, numa embalagem grande e caríssimo, né? O mais caro da Cacau Show. E também mandei fazer umas canecas personalizadas. Não é canecas, é xícaras. Xícaras. Xícaras personalizadas Sim. com pirizinhos e tal, com a logo da empresa dele e com dizeres. Um eu botava fé, outro amor e tal. Então, e quando eu cheguei, entreguei os 2 presentes para ele. Ele abriu o panetone, parecia que eu tinha entregue uma caixa de fósforo para ele. Uma Ele caixa olhou de assim, vento. de Nada. vento, boa, e botou do lado. Quando ele abriu as xícaras e ele, fulana, chamou uma pessoa para Mais. ver, vem cá ver o que o Cassiano me deu. Uau. E aí ele começou a ver a logo da empresa, porque a empresa ele tinha construído sozinho, debaixo da graça de Deus, a muito custo, muito suor. E eu botei dizeres na xícara, reconhecendo que a empresa dele era um sucesso. Então, a empresa para ele era algo que simbolizava muito, Que legal. porque para chegar até ali. Então, como o senhor falou, o personalizado para ele, que era praticamente um terço do valor do panetone da Olha, Cacau Show, foi o que ele achou uau. sensacional, sabe? Falou Então, com ele, mexeu com ele. mexeu com ele. Poxa, que legal. Justamente, Um gesto, entre aspas, simples, né? justamente. Obviamente, tu teve que gastar tempo para pensar, gastar tempo para mandar produzir, investir um recurso ali, mas tinha sementinha. Cada xícara tinha fé, tinha uma mensagem. Tinha uma mensagem. Porque demonstrações de amor dão trabalho, né, pastor? Então aí é que tá. Eu amo minha esposa, mas o que eu tenho feito por ela? Né? O que está me custando amar a minha esposa? Nada, então não está amando direito. Sim.
porque amar a esposa é lavar uma louça. Tem muitos que querem ter um momento de intimidade com a esposa, mas a louça está na pia, e tem mulher que é atos de serviço, a linguagem do amor dela. Eu ia falar sobre isso. Qual é a tua linguagem de amor? A minha é toque físico. Toque físico. É. Seja muito bem-vindo. Tamo junto. Eu também gosto de abraçar. O senhor é. Gosto. Ai, Cassiano, tá muito legal o papo. Eu vou para um bloco agora que é bem legal. E logo depois desse bloco, vamos falar um pouco sobre a sua empresa, sua vocação empresarial. Porque você tem essa vocação pastoral, que é algo que a gente vê que flui, não faz força para isso. E tem a sua vocação dentro da empresa, você é empresário também, né? A gente vai falar sobre isso. Mas antes, eu quero entrar num bloco que eu usava muito no programa de rádio. Sabe, eu tenho um programa de rádio aqui em Itajaí. Eu e o Cassiano tem um programa A Hora do Rush. E o meu programa Adriano Clava. Tudo Adriano Clava, né? Porque tem um propósito. Mas vamos lá. O bloco é a pureza da infância. Com o apoio da Frases de Criança, que é um perfil que eu sigo no Instagram. Eles me autorizaram a trazer uma das historinhas que eles sempre colocam lá. Historinhas bem bacanas. Momentos de família com as crianças. Criança é muito pura e a gente aprende muito, né? Vamos lá. Uma das historinhas do Pureza da Infância aqui do Frases de Criança lá no Instagram. A criança diz assim: eu gostaria que só houvesse crianças no mundo. Aí a mãe pergunta: mas, filha, quem iria cuidar de todas essas crianças? E a criança responde: Papai do Céu. A Letícia, com 4 anos. Que legal. Pureza na criança, né? Deus cuida, Papai do Céu cuida de tudo, né? Cassiano, se você pudesse voltar no tempo, se a gente tivesse aqui a máquina, se essa sala, esse podcast aqui da F3 fosse uma máquina do tempo, e a gente pudesse voltar no tempo que tu tinha 10 anos de idade, isso há quantos anos atrás? 37 anos. 37 anos atrás. Você com 10, Cassiano de 10 anos de idade. O que você falaria para o menino de 10 anos de idade, o Cassiano de 10 anos de idade? Ame Jesus. Faça tudo que você puder para estudar a Bíblia. Porque penso, né? Que a gente tá com muita informação, né, pastor? Muita informação. É livro para tudo que é lado. Se a gente acessar no YouTube, tem como desparafusar um parafuso. Tudo ali tem informação. Agora, com o advento mesmo da internet, já há bom tempo, e a inteligência artificial, então, nem se fala o que nós vamos ver, né? Não dá para mensurar, né? Onde vai chegar isso? Não tem mais como. Mas eu creio que muita informação e talvez nós, eu falo de mim, pouca ação, sabe? Então, diversas pessoas que eu já conheci ao longo do caminho, que conheceu muito da Bíblia, muito, mas a ação era pouca. E muitas vezes eu não sou um bom conhecedor da Bíblia, né? Eu preciso me esmerar muito mais, estou me empenhando esse ano, inclusive, para isso, para atingir um número de livros que tem um estudo bíblico, né? Tá lendo a Bíblia toda? Tá nesse projeto? Eu não estou. Ano retrasado foi esse projeto de ler a Bíblia toda, mas esse ano eu estou nos livros do Novo Testamento. Lembrei do Lucas Lloyd agora, né? Quantidade de livros. A piada interna aqui agora. 18 vezes. Mentira! Mas daí eu para várias pessoas, pastor, que é tipo assim, a gente faz um exemplo eu já fiz trabalho em centros terapêuticos com homens com problemas de drogadição. Lá dentro, quem mais apresenta conhecer Bíblia é o mais lascado. É o cara que não vai cumprir os 9 meses. Quem chega e diz, meu, pastor, realmente está escrito aqui e lá, porque nós temos que entender. Esse cara eu já olho assim, esse cara não vai ficar. Não vai até o final. Porque aqui, quanto mais a gente apresentar que acha que sabe, como se diz, se você é o cara mais... Eu gostei muito disso que eu ouvi, não sei quem falou. Se você é o cara mais inteligente da mesa, você está no lugar errado. Você está na mesa errada. Então, a gente tem que aprender, né? E aí, quando a gente mais lê a Bíblia, a gente vai mais ver que não sabe nada. Me fez lembrar aquele texto, o versículo bíblico diz, não te estribes no teu próprio conhecimento, ou seja, não coloque tua confiança na tua própria sabedoria, né? Busca Deus sabedoria. Né? Justamente. Então, para crianças de 10 anos, eu falaria isso, sabe?
Só que eu sei que a criança não iria dar crédito, talvez, que já estivesse com 10 anos e tem que ter o apoio é um conjunto de coisas. conjunto dos pais, tem que apoiar e tal, aquela coisa. Só que, ao mesmo tempo, eu penso assim, se tivesse feito algo diferente, eu me arrependo dos pecados, é diferente. Sim, Arrependimento de pecados total. sim. Mas se eu tivesse dado outros passos em outros lugares, o amor da minha vida, será que eu conheceria a Dani? Uhum, Né? Que ela é um ser humano mais extraordinário que eu já conheci, minha esposa, né? sim, Será que eu teria o Henrique e o Arthur, os meus filhos, que são seres humanos que eu admiro eles pra caramba? Será que eu tinha conhecido o Senhor? sim. Que pra mim foi realmente foi, o Senhor sabe disso. Um dos presentes de Deus agora nessa última fase última fase não, mais recente fase. Última fase parece que eu vou morrer essa semana, né? E aí, Se cuida. mais Vai recente caminhar. fase da minha vida. Mas aí que tá, né, pastor? Então eu acho que a gente tem que olhar pra trás. Não tenho saudade de nada que já vivi. Todas as fases foram extraordinárias. Meus filhos sempre perguntam, pai, qual? Não pergunto mais porque já sabem, né? Uhum, Mas qual é a melhor fase da tua vida hoje? Eu falo, hoje. sim. Tá, mas tu não era feliz adolescente? Eu era sensacionalmente feliz. Extraordinariamente. Essa coisa de aprender a viver o hoje, né? Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus falou, né? Viva o hoje, viva o agora, né? Justamente. Eu aprendi isso no Summit, aquele evento que a gente foi ano passado. Ano passado foi comigo? Ai, que legal, na Ágape. Não foi. Foi no ano retrasado, a gente tava lá. Certo. Tem uma das palestras falando sobre você não andar ansioso, você vê uma pessoa, uma palestrante que nem cristã era, eu acho, mas é sensacional a palestra, falando sobre viver o agora, o hoje. O grande problema das pessoas é que vivem muito, né? Mas nós estamos ainda dentro da máquina do tempo. Ainda estamos dentro da máquina do tempo. E você deu um conselho para o menino de 10 anos, o Cassiano de 10 anos. Agora, o que você acha que o Cassiano de 10 anos, você mesmo, ao olhar você, olhando no teu olho, esse menino vai estar olhando no teu olho, o que você acha que ele falaria para você? Vendo o resultado depois de tantos anos, né? 20, quantos? 28 anos? 37, né? 37 anos depois. Eu acho que ele diria, se ele... Emagreça. Não, não tô brincando. Com certeza. Ô tio, Sou eu? tu acabou com a Porque na lataria, época, né, tio? quando tu era criança, tu era magrinho? Era, magérrimo. Sério mesmo? Eu também era magro pra caramba. É? Não, pastor, Eu tinha até complexo, né? É Eu andava nos mesmo? ônibus na minha cidade natal, né? Assim, eu via aquela ossura, que era um saco de osso, né? Caramba. E eu tinha problema na coluna, nas costas, porque eu era muito grande e não tinha estrutura de músculo, era muito magrão. Pastor, Mas o quando... que ele falaria pra ti? Não, quando eu vim para Cristo, pastor, eu malhava, eu fazia musculação, cantava em banda de rock, tinha cabelo, era totalmente diferente. Tinha o corpo todo delineado, né? E até uso de anabolizante eu fiz uma vez, só que só foi 4 aplicações. Mas é um resultado, a pessoa se empolga e tal. E aí, quando eu encontrei a Cristo, eu pensei, meu Deus do céu, por que eu preciso deixar esse corpo tão assim? Eu vou engordar ele um pouco, mas passei da medida, né, pastor? Ele dizia, não, ficar corpo para quê? Para ser objeto de desejo, eu dizia. Para quê? Porque a gente queria Religiosidade. pegar as meninas. Não, mas eu não tinha entendimento. Ah, tá. E não tinha instrução. Não tinha instrução. Hoje é falado muito sobre o corpo, mas na época não era falado. Não, né? Sobre templo do espírito. Era muito, meio que falar muito do corpo, esse aí tá na carne. Justamente. Tá em pecado. Era o falar em línguas, pentecostal, falar em línguas, pregar, expulsar demônios, expulsar demônio na rua. A gente tem um entendimento que é necessário, né? Porque é o templo do Espírito Santo, né? Justamente. Precisa cuidar mesmo, né? Mas o que ele falaria? Ele falaria que poderia chegar mais longe. Eu creio que sim. Podia ter feito muito mais. Em vários momentos a gente fica grilado e fica numas fases que a gente fica preso em algumas fases, demora para sair, sabe que elas são fáceis de sair, a gente que complica, né? Jesus está ali à disposição para nos libertar delas. Dizer, ei, vira a chave, vamos, cabeça para frente, cabeça erguida e vai, segue. Então eu acho que poderia chegar mais longe, fazer muito mais. Mas como foi falado aqui, né, pastor? Sim. A máquina do tempo não existe. Não existe. Importa o que vamos fazer daqui para frente. Senão a gente fica se lamentando e dizendo, poxa, porque eu não fiz, né? E várias vezes já fiquei pensando isso, mas vamos fazer daqui para frente. É. A gente começou o podcast, Cassiano, lendo Abacuque 2:2, que fala sobre escreve a visão em tábuas, para que se possa ler, que até mesmo quem passa correndo. Tu é um empresário do ramo, tu tem uma empresa de outdoors, né?
Correto. O que você vê nessa empresa o que você vê do reino de Deus? Como você pode contribuir com essa empresa através da tua empresa? O que se pode ser feito para o reino de Deus? Eu lembro que enquanto estava vereador, você me presenteou com um outdoor uma vez, parabenizando a cidade de Itajaí, né? Para o aniversário de Justamente. Itajaí. Teve o Dia das Mães Dia das também. Mães. Foi bem legal. Como você vê a tua empresa? É um projeto para, obviamente, colocar, como você sempre fala, né, comida na mesa. Mas você tem um propósito com isso? Como é que foi isso? Você começou a empresa sozinho? Conta um pouquinho. Qual é o nome da empresa? HC Painéis por causa do livro de Abacuque mesmo. HC Painéis. HC. Então tem tudo a ver. Tudo a E eu ver. não lembrava. Eu lembro que você já tinha me falado um tempo atrás, mas não, painel. Logo, a gente que é crente velho, assim, né, fala em comunicação, lembra de Abacuque 2:2. E o Abacuque foi um profeta muito marcante, né, pastor? Que o livro dele se resume assim em 3 partes, né? Ele estava indignado com a crueldade, com o pecado de Judá. Aí Deus fala que vai usar os babilônios para trazer juízo para aquele povo. Isso choca, né? Sim. E a terceira fase do livro de Abacuque, onde ele dá graças a Deus e glorifica a Deus pelas ações do Senhor. Então, como o senhor falou em tudo, a gente, talvez durante muito tempo, eu tive isso muito tempo, da roupa da igreja, né? Vamos supor, né? Cada um usa a roupa que quiser. Mas eu tinha a roupa da igreja, né? Então ali me sentia mais santo, quando eu botava a roupa da igreja. A mãe, nossos pais, eu era católico romano enquanto criança e tinha a roupa de ir na missa. Sim. Era a roupa da igreja, o tênis da igreja. Apesar de que é mais santo. Apesar de que o quichute era para a igreja, para jogar bola, era para tudo. o colégio, para tudo, né? Essa geração não sabe o que é o quichute. Não sabe. E aí, só que daí a gente tinha uma roupa especial, né? A calça da igreja e tal. E isso botava na nossa mente que quando íamos buscar a Deus, nós tínhamos que ser um pouco diferentes, né? Mais tementes. E na verdade, quando a gente vai para a Bíblia, a gente entende que, estando aqui falando sobre o reino, nós precisamos ser tementes a Deus. Uhum. Não é verdade? Sim. Tratar de forma cordial e pura e verdadeira quem nos recebeu lá embaixo. Tratar de forma cordial quem está nos auxiliando aqui. Sim. Isso é inerente ao cristão. Mas, porque eu estou indo lá gravar um podcast cristão, então eu tenho. Não! Quando eu vou negociar também. Quando eu vou negociar painéis, já teve casos, pastor, de que eu estava com a proposta e eu precisava fechar aquele contrato. Eu cheguei na cliente, na futura cliente, que eu queria que fosse minha cliente, cheguei, eu botei o contrato, a proposta em cima da mesa. Quando eu olhei para ela, vi que ela precisava ouvir falar de Jesus. Eu penso, na hora, botei a proposta do lado e falei, ó, fechar comigo, se não fechar, tô nem aí. Sim. Agora acabou-se isso. Eu vou falar de Jesus pra É um você. propósito muito maior do que ganhar dinheiro, né? Justamente. Muito mais. E volto a falar, não é errado, né? Não é errado ganhar dinheiro. Mas tem valores para nós que são mais preciosos do que dinheiro, né? Eu sempre escuto alguns pastores falando assim, que tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tudo que ela tem é dinheiro. Justamente. Então, nesse momento que você viu que a pessoa precisava muito mais do que uma publicidade, né? A empresa é uma empresa de publicidade. Ela precisava do maior amigo que ela possa ter, maior amigo que o empresário possa ter, maior... Então, essa é a questão. De Jesus. A gente não desliga. A gente é cristão em todo o tempo, não é? Então, nós somos cristãos no trânsito, nós somos cristãos. No trânsito eu posso buzinar, xingar. Não, eu não posso. Você falou em trânsito, lembrei uma rápida história aqui. Essa semana passada, bateram no meu carro. Te contei, né? Agora ali embaixo. Bateram no meu carro, na subida do morro, tudo parado, o trânsito. Parei o carro, liguei o alerta, porque sempre ligo o sinal de alerta enquanto o trânsito não tá legal. E o camarada veio, um caminhãozinho, e olhando pelo retrovisor, cara, não vai parar, não vai parar. Ele desviou de um carro, não conseguiu, eu falei, bum, bateu na minha traseira. Se a gente não tem Jesus dentro da gente, a gente pode sair xingando, né? Mas ainda bem que a gente tem Jesus dentro da gente, que guarda. Saí bem tranquilo, só pedi, vamos entrar na rua aqui. Entramos numa ruazinha, estacionamos ele com o caminhãozinho dele, eu estacionei meu carro, olhei atrás do carro. Antes de eu olhar no carro, desci do carro, falei, você tá bem? Tá tudo bem? Você se machucou? Não, tá tudo bem. Dou uns passos para trás para ver como é que tava o carro dele. Ele assim para mim, o senhor é o Adriano Clava, né? Tu já pensou, Cassiano, se eu desço xingando
Eu fiquei numa paz, assim, é uma coisa de Deus, assim, eu não vou dizer que é um mérito meu. Cada vez que já bateram 2 vezes na minha traseira, 3, e eu sempre fiquei sereno, calmo, sereno e tranquilo. Uhum. Já pensou tu chegar num lugar xingando, o cara me conhece, o irmão dele é meu conhecido. Uhum. Eu ia envergonhar o nome de Jesus, ia envergonhar minha esposa e os meus filhos. Então a gente tem que ter essa ciência que em todo lugar que a gente está representando o reino de Deus. E a tua empresa é uma representante do reino de Deus nessa terra. Tem um propósito, né? Mas Justamente. continua. E aí, isso há mais ou menos 14 anos, aproximadamente, nós estávamos indo para um aniversário em Brusque. Nós estávamos indo a um aniversário em Brusque, e eu e minha esposa e um casal de amigos nossos. E esse amigo nosso, o pastor Gilmar, ele falou: olha, a empresa eu tava vendo um outdoor, é assim, assado. A minha esposa falou: Tem quantos anos atrás? 14 anos, 14. mais ou menos. E a minha esposa disse: querem começar uma empresa? Nós entramos com capital, vocês com a mão de obra. Na época, pouco capital, porque não tínhamos condições. Ele topamos. Nós demos as mãos dentro do carro, um caminho para Brusque, e começamos a empresa, até que teve um dia que Deus sinalizou para mim, foi muito claro, né? Que esse sócio nosso, que é amigo para a vida toda, né? Porque o nosso sócio iria ficar milionário. Só que da nossa parte, nós íamos crescer de uma forma mais lenta, porque tinha outros propósitos para nós cumprirmos. E eu cheguei para ele, conversei com a minha esposa, né? Eu chamei eles lá em casa, uma bela de uma casa que nós tínhamos na época. E falei: olha, a empresa de vocês vai crescer muito. E se vocês ficarem conosco, a gente vai ser igual âncora, a gente vai atrapalhar a vida de vocês. Vocês vão muito além, muito além. E conosco vocês não vão conseguir crescer. Uau. Então, sumam da nossa vida. Brinquei com eles assim, né? Deem tchau para nós. E eu tinha feito uma lista dos nossos pontos de outdoor. Tá bom assim para vocês? Vocês ficam com esse, nós com esse. Ele: meu, tá excelente, mas a gente não quer. Nós somos amigos, começamos juntos. Vamos continuar amigos para a vida toda. Mas vão voar. E foi o que aconteceu. Nós aumentamos a nossa empresa, mas gradativamente, de forma lenta. Eles foram de X para 30x. Hoje eles são ricos. Tem que ter maturidade espiritual, maturidade para saber de sentir. Esse homem vai crescer, esse meu sócio vai crescer. Vou ficar com ele aqui porque eu vou crescer junto. Tem que ter maturidade para dizer assim, não, nosso caminho é diferente, vamos fazer, deixa essa pessoa. Você vê isso hoje dentro do reino de Deus, pessoas assim? Ou você vê mais pessoas querendo, é para mim, é meu, assim? Eu não vim aqui falar mal de igreja, eu sou um pastor, amo a igreja, né? Assim como você ama a igreja também. Mas você vê essa maturidade, não falando de ti, né? Uhum, Não só falando de ti. uhum. Você vê essa maturidade das pessoas entenderem assim, não, eu quero que o Cassiano cresça. Eu vejo que ele tem potencial se ele ficar aqui. Você vê isso? Eu creio assim, pastor, nesse afã de o que é crescimento, né? Aí é que tá, né? O que eu posso fazer para crescer? O que eu posso fazer para melhorar o Brasil? Eu creio que para melhorar o Brasil, eu tenho que melhorar como pessoa. Se eu melhorar como pessoa, vai melhorar minha família, vai melhorar os meus amigos, porque eles vão ver, porque a gente se espelha. Uma amiga nossa postou de dias atrás que estavam na casa dela, com o marido, tudo montando quebra-cabeça. A minha esposa viu e pensou: a gente precisa disso para casa. Comprou já na internet quebra-cabeça, chegou. Nesse exato momento, lá na mesa da nossa sala, tem um quebra-cabeça lá que a gente está tentando finalizar, que está difícil, mas o exemplo das pessoas ele arrasta. Sim. Né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Sim. Então, eu creio, pastor, que nos falta em muitos momentos essa questão de voltar à essência. A essência. Tá, mas eu vou perder dinheiro, mas vai ganhar no que é certo? Tá fazendo o que é certo? Tô. Então, perca. Então, o reino de Deus é assim: abra mão, perdoe. Não, mas a pessoa me machucou muito. Mas aí que tá. O perdão é isso, né, pastor? Senão você vai carregar a pessoa para onde você for, ela vai estar com você em todos os ambientes, se não perdoá-la. Então, se a gente não abrir mão, se a gente não
Tipo, o senhor me convida aqui. Aí eu chego aqui e já começo. Poxa, quanto que é para eu ter o meu podcast? E, sabe, não, eu tenho que pensar o quê? Quando eu sair daqui, eu vou dar várias sugestões para o pastor Clava, que ele pode somar para o outro convidado, Uhum, para o uhum. podcast dele ser melhor Melhor ainda ainda. e avançando. Pode usar outras tecnologias. Não, o que que eu posso somar para a sua vida? Mas esse é o grande detalhe. Às vezes a gente senta aqui e o que que eu posso para ter o meu? Quem falou que é o seu? E por que que você não pode trabalhar para que o outro cresça? Sim. E os bastidores? Numa igreja faz um evento, a cozinha aparece? Não. Sim. A faxina aparece? Não. Mas tira a comida dos crentes para ver se não dá um BO. Justamente. O evento cai a qualidade dele lá embaixo. Se não tiver comida, se não Sim, tiver, não é verdade? sim. Então essas pessoas entenderam isso, as pessoas dos bastidores, né? Então, Nesse caso da empresa, você entendeu que vocês, para essa empresa que era a sociedade, vocês tinham que recuar para os bastidores, entre aspas, e deixar eles. justamente. Então, e às vezes acontece de clientes que querem grandes coisas e às vezes eu não consigo atender um caminho para ele, E sabe? vice-versa também. Ele é um querido, generoso, ele é. Então, é amizade para a vida, né? O pastor Gilmar, a irmã Shaira. Então, eles são parceiros para a vida. Que legal. Por quê? Porque viram ao longo dos anos que é um amor sem interesse, Sem entender. sem esperar nada em troca. Se há oportunidade de um ser abençoado, o outro, vai. E na época que vocês começaram a empresa, ele não tinha a prosperidade, o recurso, ele não era rico como. Ele era desossador de frango num Olha, frigorífico. olha aí. Ver enxergar o potencial Ele de é, uma pessoa. ele é de bicicleta, ele chegava na igreja, a gente congregava no mesmo lugar, ele chegava na igreja e a mulher dele na garupa. Dias atrás, ano passado, acho que foi, ele tirou uma BMW elétrica 0 km de próximo de 500 mil reais. Porque merece. Tudo, merece tudo construído debaixo de muita honestidade. Que Então, de muito trabalho, de muita dedicação, de muita entrega. Que E legal. sempre abençoando o povo, as Abençoando as pessoas, as famílias, a família dele, dela. Então, pessoa generosa. Então, às vezes, as pessoas veem uma história de sucesso, mas os bastidores, né, pastor? São generosos, são pessoas que sabe que querem que os outros vão bem, querem que a gente vá bem, os outros tantos. Então, essa é a grande questão. Eu creio, pastor, que nós estamos vendo uma época que, apesar de que parece que estamos nos distanciando do que é certo, e muitas vezes, mas há um povo remanescente que está voltando à essência, A essência. daquilo que é puro, daquilo que é santo, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo, vai voltar às coisas simples. Inteligência artificial vai despontar, não sei o quê, mas não vai ser também dispensável aquelas plaquinhas, vamos falar de comunicação. O senhor já passou provavelmente em Itajaí, na região, uma plaquinha branca de madeira, escrita em vermelho, geralmente, ore, leia a Bíblia. Uhum, uhum. Jesus está voltando. Uhum. Não sei quem faz aquilo, confesso que eu não sei, Mas é marcante. mas é marcante. De estar lá. Justamente. Não tem tecnologia nenhuma. Escrito uma letra, né? Negócio meio Isso mesmo. mambembe, mas tá lá. E tu passa e tu fica pensando, né? Ore, leia a Bíblia. Cara, eu li a Bíblia hoje. Tu fica, mexe contigo. Só que daí pode alguém passar... É o Abacuque 2, escreve a visão em Pra quem tábuas. Escreve a visão em tábuas. Justa. Tá lá, mexe com a gente. Mas alguém pode olhar, pastor, e dizer, tá feio isso, por que que não faz de forma melhor, digital, por que que não faz com suporte? O cara tá usando, ou não sei, a mulher, não sei quem que faz aquilo, Sim, o que tem na mão, o que tem na mão. sabe? Então, às vezes, o feito é melhor que o perfeito. Use o que tem. É o que tem. Ou alguém vai começar aí um podcast, me perdoa, mas se Deus instruir essa pessoa, mas só tem um Samsung A32, não sei o quê, Faz com o uma que tem na lâmpada. Faz. Faz o que tem na mão. Faça, porque senão a gente fica esperando muito tempo, porque tem gente fazendo muito melhor, sempre vai ter. Só que o padrão de sucesso, pastor, eu creio que não é o que os outros fazem, é o que Deus me chamou para fazer. Então, qual é o propósito? Aí é que tá. Deus me chamou para fazer isso, eu vou fazer. É isso aí. Legal. Né? As ferramentas mudam de comunicação. Antes a gente evangelizava, o senhor falou da empresa, eu tô saindo de novo, né? Não tem problema. Mas as pessoas usavam folheto. Quantos folhetos que a gente usou para evangelizar, pastor? E hoje é tudo aqui, né? A gente fazia Hoje texto, tem. Só que, se alguém quiser entregar folheto hoje, como tem gente que ainda entrega, deixa a pessoa. Mas às vezes criticam, isso já passou. Eu sei que as ferramentas mudaram, mas se Deus chamou uma irmã lá para costurar pro círculo de oração, Sim. e ela sentiu de fazer aquilo de bom grado, faça, irmã. Pronto. Ou se for uma cartinha escrita à mão, né? Justamente.
Cassiano, estamos chegando ao fim. Você falou que faz com o que tem na mão. Eu quero colocar na tua mão um livro e tu vai fazer com o que tu vai ter na mão. Então, pega esse livro aqui e eu quero que tu abra num versículo que você acha que é o versículo da tua vida. E leia pra gente. O versículo da tua vida. Eu sei que o senhor tem um, que o senhor já me falou. Não precisa ser um capítulo, pode ser um versículo. Ou se for um capítulo, leia pra gente qual é o versículo da tua vida. Tá. Eu vou ser repetitivo, que esse é o que eu acho sensacional. Todos eu acho, né? Mas esse aqui que já foi falado, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se nós nos amamos, ele nos amou primeiro, né? Mas se eu amo o Senhor, eu preciso dar alguma coisa para o Senhor. Que o Senhor esteja necessitando e eu possa ser útil. Eu creio que seja isso. Benção. Esse é o versículo do teu outdoor, assim. Eu creio Outdoor da tua vida. Eu creio que sim. Você ama e o que você já deu para essa pessoa, né? Você diz que ama os filhos, o que você está dando para eles? Dando PlayStation? É isso? Uma viagem para Disney? Será que é isso que eles precisam? Ou é a tua presença, o teu amor? Ou eles verem você beijar a tua esposa, a mãe deles, né? O que eles precisam? Legal. Você está dando o que as pessoas precisam ou você está dando o que você quer? Que é o resto do teu tempo, talvez? A gente tem mais um minuto ou não? Pode falar, fica à vontade. Eu vejo, o senhor falou de marketing, né? Que a gente veio para falar disso e eu peço perdão que eu fugi. É um bate-papo. Mas eu vejo igrejas, pastor. Falamos sobre. O marketing é bíblico, né, pastor? Quando Jesus manda João antes. Às vezes eu vejo promoções de loja. Vem aí! Grande promoção! Tá só anunciando. Aí daqui a pouco a promoção chega. O produto chega. João Batista veio anunciando. Preparando o caminho. Preparando o caminho. Venham aí. Isso é o marketing? Pode ser? Inclusive as grandes empresas, como por exemplo a Apple, usam muito dos princípios de Jesus, né? O Steve Jobs era o grande evangelista da Apple, né? Ele fazia um evento e anunciava como se fosse um grande boa nova, ó, tá chegando o iPhone, o iPad. Eles, mesmos princípios, Jesus está em todo lugar. Os princípios dele estão em todo lugar. Que tremendo isso, Tremendo, né? forte. E às vezes, pastor, eu vejo, nós que somos membros de ministério temos que cuidar. Que às vezes eu vejo que perdemos um pouquinho a mão. Creio que a medida de Deus é o equilíbrio. Essa é a medida. Não de mais, nem muito mais, nem muito perder a mão na questão do marketing. Do marketing. Fazemos muito marketing. Parece uma loja, pastor. Vem para nossa igreja que aqui é mais legal. Sabe? Mais ou menos assim. Esse ministério aqui é mais legal. A comunicação ela é importante, mas desde que ela cumpra o princípio de Abacuque 2. Escreva a visão em tábuas. Uma comunicação efetiva para mim, seja de igreja, de ministério, é quando ela está comunicando e o final dessa comunicação, a pessoa tem um encontro com Jesus. Então você vê alguns eventos, vem estrategicamente, mas o final, o objetivo maior daquilo não pode ser um fim em si mesmo. Né? Que ele cresça e eu diminua. Por isso que eu estou anunciando, preparai o caminho, atenção, ele vai chegar, está vindo alguém aí maior do que eu. Mas venha ver alguém maior do que eu. É que precisamos comunicar o que Deus está fazendo. Assim como na igreja de Atos, Deus dava o crescimento. Eles não iam atrás. O senhor repare que eles não iam atrás do crescimento? Sim. Era Deus quem dava. Hoje, vamos dar só uma analisada. Em muitos ministérios, parece que estão em busca do crescimento. Vem para cá, vem. E me perdoe, uma linguagem para cristão. Então estão querendo o quê? Pegar gente de outros ministérios. Aí é que tá. Eu lembro que quando a gente apresentava um programa na TV, o pastor Clava. Aliás, bota uma vírgula aí, o Cajadada, famoso Cajadada. Um dos programas que a gente apresentou e tinha um quadro, como o senhor falou, a hora da cajadada. Por quê? Porque eu pensei assim, estava orando e dizendo, Deus, as pessoas vão zapear, eu não quero crente. Eu não quero, o objetivo não é esse. Sim. Vão ter cristãos assistindo, glória a Deus por isso, pessoas amadas, que às vezes estão precisando de uma palavra mesmo, glória a Deus. Sim. Mas o meu objetivo principal é evangelizar
pessoas que ainda não tiveram entendimento. Por uma pessoa que não conhece Jesus. Então me dê uma estratégia, Senhor, porque eles vão estar zapeando lá, dizer, mais um pastor atrás da bancada com a Bíblia aberta. Não quero nem ver. Ele não ia nem dar chance de a gente falar. Sim. E onde Deus me deu um quadro chamado Hora da Cajadada. A Hora da Cajadada, que era um quadro engraçado, que a gente pegava assuntos do dia a dia, que pessoas agiam sem ética, e ali saía um cajado, o raio do meu cajado, né? Tinha uma vinheta bem legal. No esquema, né? E isso ficou famoso na região. Por que que eu botava no final do programa? Porque enquanto a pessoa aguardava, vinha alguém pregava a palavra antes, ou eu entrevistava um casal, uma pessoa, O bloco Hora da Cajadada era o final ali, então o pessoal aí fazia estrategicamente era a isca, a isca. certo? Então, quando uma publicidade é usada como isca, legal. Agora, como ela tem um fim em si mesmo, venha para minha igreja, né? Pescando em aquário. tá perdendo o Aí propósito. perde o propósito. Então tem que apenas comunicar o que Deus está fazendo. Sabe, no ministério, Deus está salvando pessoas, esse fulano aqui, ó, dá o teu testemunho. Pô, Jesus me curou. Pronto, Olha o que Deus está é fazendo. isso. Deixa o testemunho e vai É trazer. sobre ele, né? É sobre ele. Legal. Estamos chegando no fim. Última coisa, daí a gente vai finalizar o nosso fim. Vamos finalizar o nosso podcast. Olha para a câmera da verdade ali. Resume a vida do Cassiano, a tua vida, como cristão, como pai, enfim. É muito difícil essa tarefa, mas resume a tua vida numa palavra e fala ali. Uma palavra Uma só. palavra só. Uma palavra só. Mas de Deus para mim pode ser? Pode ser. Misericórdia. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Cassiano. Eu Obrigado. agradeço. Quem quiser conhecer mais esse empresário, esse pastor, esse amigo, Cassiano realmente é tudo isso que ele falou, é verdade. É um grande homem de Deus, nos serviu ali no mandato, ele era assessor, né, do parlamentar enquanto eu estava vereador. E uma pessoa apaixonada por pessoas, apaixonada por Jesus. E sempre me mandava aquelas mensagens assim, ótimo dia! Eu começava o dia já, ótimo dia, o dia tá lindo! E o Cassiano é esse precioso. @Cassiano César Itajaí, Sim. no Instagram. YouTube não, só no Tem no YouTube, mas não estou alimentando ainda, então é só no Instagram e Facebook. Instagram. E na Rádio 106 FM, a Hora do Rush, toda terça e quinta, a partir das 5:30 da tarde, nas ondas da 106 FM. Isso aí. Cassiano, obrigado. Que Deus abençoe. Que Deus te dê sabedoria e graça para comunicar o reino de Deus como você tem feito com tanta excelência. Obrigado, eu que agradeço, pastor. Agradeço por tudo que o senhor já fez por mim, que faz, e eu te amo. Eu Amo o também. senhor, amo a pastora Júlia e sua família toda, o Davi e o Matheus. Eu esqueci de dizer também que eu te amo teu coração, Cassiano. Você é um O precioso. senhor é sensacional. Obrigado, gente. Chegamos ao final de mais nosso primeiro podcast, né? Na técnica aqui, o Alexandre, um querido, um amigo, uma Jesuscidência, trouxe ele para estar com a gente aqui, uma pessoa que a gente já conhece há tanto tempo. E eu estou aqui na F3 Business Center. Você quer fazer o seu podcast, quer fazer o seu podcast com toda a estrutura, melhor estrutura da região, F3 Business Center. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo episódio. Tchau.